Good morning, everyone. Bom dia a todos. I want to read this morning from 2 Corinthians chapter 4, Quero ler esta manhã a partir de 2 Coríntios, capítulo 4, and we're going to read the first 7 verses. e vamos ler os primeiros 7 versículos. 2 Corinthians chapter 4, the first 7 verses. 2 Coríntios, capítulo 4, os primeiros 7 versículos. E diz assim a palavra do Senhor: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho de glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Look at that last verse, verse 7. Olha para esse último versículo, o versículo 7. We have this treasure in earthen vessels. Temos este tesouro em vasos de barro. I'm going to talk about that treasure at the end of my message. Eu vou falar mais sobre esse tesouro ao fim da mensagem. But what I want to do today is to think about the treasures that God gives to us. Mas, entretanto, eu quero pensar convosco sobre os tesouros que Deus nos dá a nós. Because God does give treasure to us. Porque Deus dá tesouro a nós. And I have listed here about 7 treasures that God gives to us. E hoje vou falar sobre 7 tesouros que Deus nos deu. So this morning I want us to think about these treasures that come from God. Então esta manhã quero que vocês pensem sobre estes tesouros que vêm de Deus. And the first treasure is found in Romans chapter 1 and verse 16. E o primeiro tesouro encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 16, que acabamos de ler. Where Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation. Em que Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a nossa salvação. And so the first treasure is the treasure of the gospel. Portanto, o primeiro tesouro é o tesouro do Evangelho. And the Bible tells us that it is the power of God unto salvation. E a Bíblia diz que é o poder de Deus para a salvação. Where would you be today if it wasn't for the gospel? Onde estarias hoje se não fosse o Evangelho? God has communicated to us that He wants to save us. Deus comunicou conosco que quer salvar-nos, That He wants us to be forgiven of sin. que quer que nós sejamos perdoados That do He pecado, cares for us. que Ele importa-se de nós, That He desires us to be saved. que Ele deseja que nós sejamos salvos. And the gospel is a wonderful, wonderful treasure. E o tesouro é um tesouro muito Because maravilhoso. in the gospel we learn that we don't have to do something to be saved. No Evangelho nós sabemos que não é preciso fazer nada para ser salvo. I was reading this morning in the Psalms where it talks about the price of human redemption. Estava a ler hoje nos Salmos sobre o preço da redenção de um ser humano. And the price of human redemption is so great that no human can pay the price. E o preço para um ser humano é tão grande que nenhum outro ser humano consegue pagar esse preço. Some people think that if they can climb a mountain, do great sacrifices, maybe God will accept them. Há religiões em que pensam que subindo uma montanha, fazendo grandes sacrifícios, Deus os aceita. Some people think that if they do good enough on earth, that God will forget about the bad things that they've done on earth. Há outros que pensam que se fizerem boas obras e ajudarem os outros, que Deus vai esquecer-se das coisas más que fizeram. It's natural for people to want to pay for something that is valuable. É natural as pessoas querem pagar algo que é valioso. And yet we cannot pay for the gospel. Mas nós não podemos pagar pelo Evangelho.
There is nothing we can do to change our condition. Não há nada que podemos fazer que mude a nossa condição de The pecador. Bible teaches that we are sinful. A Bíblia ensina que nós somos We were pecadores. born in sin. Nascemos em pecado. We are prisoners of sin. Somos We prisioneiros do cannot pecado. stop our sin. Não conseguimos parar de We pecar. try. Nós We tentamos. try to reform our life. Tentamos reformar-nos. We try philosophy and education to be a better person. Tentamos com filosofias e educação sermos melhores. We seem to be making some progress. Às vezes parece que estamos a fazer progressos. But eventually we come to realize that we are still enslaved to sin. Mas depois nós compreendemos que ainda somos escravos do pecado. Nothing that we do can solve the problem of sin. Nada que nós fazemos consegue resolver o nosso problema do pecado. But God has given us a wonderful treasure. Mas Deus nos deu este tesouro And maravilhoso. that treasure is the gospel. E esse tesouro é o Evangelho. God has paid for our sin. Deus pagou pelo nosso pecado. God wants to save people from sin. Deus quer salvar pessoas dos seus pecados. Unfortunately, not everyone wants to be saved from sin. Infelizmente, nem todos querem ser salvos dos seus pecados. Many want to be forgiven of sin, Muitos querem somente ser perdoados do but pecado, not saved from sin. mas não salvos do seu pecado. But that's not what salvation is. Mas não é isso a salvação. Many people wish that God would allow them to live their life any way they want. Muitos que gostavam que Deus permitisse que eles vivessem as suas vidas de qualquer maneira. And when we come to the end of our life, we just hope that God will simply love us. E quando chegarmos ao fim da vida, que Deus simplesmente nos ama. But that's not the gospel message. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. In the gospel, God does want to forgive, No Evangelho, Deus quer de facto perdoar. but He also wants to save people from their sins. Mas Ele também quer salvar o povo dos seus pecados. And that's what God does in salvation. E é isso que Deus faz na salvação. Salvation is wonderful because in salvation, God gives us a reason why we can go to heaven. A salvação é maravilhosa porque nela Deus nos dá uma razão pela qual nós podemos ir para o céu. It is called justification. Chama-se justificação. Can you justify your life? Podes justificar a tua vida? If God were to ask, why should I let you into heaven? Se Deus perguntasse porquê é que devo deixar-vos entrar no céu, What would you say to justify getting into heaven? o que dirias para justificar a entrada no céu? Every believer knows that there is only one reason why we can go to heaven. Todos os crentes sabem que há só uma razão pela qual nós podemos ir para o céu. Jesus Christ is our reason why we can go to heaven. Jesus Cristo é a nossa razão pela qual nós podemos He ir is para a o céu. Savior. Ele é o He Salvador. is a shepherd. Ele é um He is a pastor. high priest. Ele é um sumo sacerdote. He loves you and He loves me. Ele ama a ti e ama a mim. He's the reason why we can go to heaven. Ele é a razão pela And qual nós that's vamos para why o we céu. cry out to Him. E é por isso que nós clamamos a Ele. And what do we cry? E o que é que clamamos? Save me from my sins. Salva-me do meu pecado. That's what I need. É isso que eu preciso. It's more than forgiveness. É mais do que perdão. I need to be freed from my Eu sin tenho que ser liberto do meu pecado. because there will be no sin in heaven. Porque não vai haver pecado no céu. I need salvation. Eu preciso de salvação. Can God do what I cannot do? Pode Deus fazer aquilo que eu não posso fazer? Can He change my life? Ele pode mudar a minha vida? Can He change my character? Pode transformar o meu Can He caráter? give me a new nature? Pode me dar uma nova natureza? Can He make me righteous? Pode me fazer justo? God gives salvation because He wants us to have all those things. Deus quer nos dar salvação porque Ele quer que nós tenhamos essas coisas todas. In salvation, there is redemption. Na salvação existe redenção. God purchases our life. Deus compra a nossa vida. We belong to Him. Nós pertencemos a Ele. And many people say, I don't want to belong to anyone. Muitos dizem, não quero pertencer a I'm a ninguém. free man. Eu sou homem livre. I want my freedom. Eu quero a minha liberdade. But the Bible teaches that we're either a slave to sin or we're a slave to God. Mas a Bíblia ensina que ou somos escravos do pecado ou escravos de Deus. And in salvation, we learn that being a slave to God is not a bad thing. E na salvação nós aprendemos que, no Evangelho aprendemos que ser escravos de Deus não é algo mau. He is a kind master, Ele é um mestre and bondoso. He cares for us. Ele tem carinho por It nós. seems that letting sin be our master seems like it's a joyful life. Nós às vezes pensamos que o pecado como mestre nos dá alegria na vida. But it is a deceptive life.
mas é uma vida que nos deixa decepcionados. And in the end, it leads to death. E no fim leva à morte. And so in salvation, God not only justifies us, but He purchases our E na life. salvação Ele não só nos justifica, mas Ele nos compra para si And we mesmo. now belong to Him. E agora pertencemos a Ele. In salvation, God gives us a mediator between God and man. Na salvação Ele nos dá um mediador entre o homem e Deus. The man Christ Jesus, the only one who could be a mediator between God and man. O homem Cristo Jesus, o único que pode ser mediador entre nós e Deus. And He's a wonderful E mediator. Ele é um mediador maravilhoso. God dearly loves His Son, Deus ama o seu filho imensamente. and the believer loves Him too. E o crente também o ama. He is a wonderful mediator between God and man. Ele é um mediador maravilhoso entre In Deus e o homem. salvation, God, of course, forgives us of our Na sins. salvação, claro, Deus perdoa-nos dos nossos pecados. And that also is a wonderful thing. E isso também é algo maravilhoso. To know that we were created for the glory of God, and yet because of sin, we cannot bring glory to Him. Sabendo que nós fomos criados para a glória de Deus, mas por causa do nosso pecado nós não podemos o glorificar. And yet God forgives us. Mas mesmo assim Deus nos He perdoa. is ready to forgive the sinner. Ele está pronto para perdoar o And pecador. I'm glad that He was ready to forgive me. E eu estou feliz que Ele se aprontou para perdoar-me a mim. I realized my own sinfulness. Eu percebo da minha pecaminosidade. I realize that I do not deserve God's grace, Eu percebo que eu não mereço a graça de Deus. but God is gracious, Mas Deus é gracioso. and He's merciful, E Ele é and He misericordioso. cared enough to save me from my sin. E Ele importou-se de salvar a mim do meu pecado. In salvation, there is reconciliation with God, Na salvação também há reconciliação com Deus. not just forgiveness. Não é só perdão. If salvation was something where God allowed us to go to heaven, Se a salvação fosse somente Deus a permitir-nos ir ao céu, but because heaven is big, God says He'll be on one side of heaven and you can stay on the other side e of heaven. porque o céu é assim tão grande, Deus podia dizer, olha, eu vou ficar deste lado do céu e vocês ficam ali daquele But lado. for all eternity, God never wanted to talk to you, never wanted to see you. E durante toda a eternidade, Deus não quereria falar connosco, nem ter nada a ver connosco. I suppose you could say that salvation still is a wonderful thing. Suponho que nós ainda podíamos dizer que a salvação é uma coisa boa. But it's even more wonderful because God wants to be reconciled with you and me. Mas é ainda mais maravilhoso porque Deus quer se reconciliar contigo e comigo. And in salvation, God brings us back into fellowship with Him. E na salvação, Deus volta a trazer-nos em comunhão com Ele. In salvation, there is regeneration. Na salvação existe regeneração. That's a transformation. Isso é uma transformação. God, some people say it is being born again, Alguns chamam isto de ser nascido de novo, having a new life. tendo uma nova vida. God gives us a new nature, Deus nos dá uma nova natureza. and He's preparing us for heaven. E Ele está a preparar-nos para a entrada no céu. Salvation is not a reformation. A salvação não é uma reformação, It is a é transformation. uma transformação. When God opens your eyes so that you realize that you are indeed a sinner, Então Deus abre-nos os olhos para que nós percebamos que somos pecadores. and God opens your eyes to help you to realize that there is only one way of salvation. E Ele abre-nos os olhos para nós percebermos que há só um caminho para a salvação. Salvation is the power of God. The gospel is the power of God unto salvation. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. And God has given this treasure to you and me. E Deus deu este tesouro a ti e a mim. Where would you be without this treasure? Onde estarias sem este tesouro? Without this treasure, I would be lost in my sin. Sem este tesouro, eu estaria perdido em meu pecado. But thank God there is this treasure, Mas graças a Deus que este tesouro and existe. God gives it to you and to me. E Deus dá esse tesouro a ti e a mim. Another treasure is found in Outro tesouro. Hebrews chapter 4 Encontra-se em Hebreus capítulo 4 and verse 12. e versículo 12. Here we read that the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. E aqui nós lemos que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante, ou no inglês mais afiado
do que espada alguma de dois gumes. And so a second treasure that God has given is the Word of God. Então, um segundo tesouro que Deus nos deu é a palavra de Deus. Where would you be today without the knowledge of the Word of God? Onde estarias hoje sem o conhecimento da palavra de Deus? Are you glad that God is a God that communicates to us? Alegras-te porque Deus é um Deus que comunicou conosco And we have a record of His communication in the Word of God. e que temos um relatório da comunicação de Deus dentro da palavra And de what Deus. does this verse say? E que diz este versículo? The Word of God is living, A palavra de Deus é viva, powerful, poderosa ou eficaz sharper than any two-edged sword. e mais penetrante ou afiada do que qualquer espada de dois gumes. I often challenge people to read it and listen to it. Eu muitas vezes desafio as pessoas para lerem a Bíblia e ouvirem a It Bíblia. is the only book that gives the reaction by many to say, I don't want to touch it. É o único livro que causa a reação de muitos que, eu não quero tocar nisso. People are afraid of the Word of God. Pessoas têm medo da palavra de Deus. They're afraid that it might influence their life. Têm medo que possa influenciar as suas vidas, It might change them. que possa transformá-los. And there are many people who do not want to be changed. E há muitas pessoas que não querem ser And transformadas. so they're afraid to even listen to the Word of God. Então têm medo de sequer ouvir a palavra de Deus. But what is extremely sad is that many believers today don't even listen to the Word of God. Mas mais triste do que isso é que há muitos crentes hoje que não querem ouvir a palavra de Deus. It is a treasure. É um tesouro. Everything that we know about the living God, we find in God's Word. Tudo o que nós sabemos sobre Deus encontramos na palavra de It Deus. is true that creation helps us to see the power of God. É verdade que a criação mostra-nos um pouco sobre o poder de Deus, But creation doesn't help us to see the love of God. mas a criação não nos ajuda a perceber o amor de Deus. And we get to know about His love in the Word of God. E nós aprendemos sobre o seu amor na palavra de Deus. And so that's why it's such a wonderful treasure. E é por isso que é um tesouro tão maravilhoso. We do not need the Word of God to understand that we're not right with God. Nós, we do We need. do not. Ok. Nós não precisamos da palavra de Deus para perceber que nós não estamos bem com Deus. There are many people who understand that something is not right. Há muitas pessoas que percebem que algo não está bem, That there is something missing. que há algo que falta. And people don't necessarily know what it is. E muitas pessoas não sabem bem o que But é. some feel that there must be a God and that they're not right with Him. Mas muitas pessoas sabem interiormente que deve haver algum Deus e que as coisas não estão bem entre nós But e when Ele. we read the Word of God Mas quando nós lemos a palavra de or Deus, listen to it, ou ouvimos a palavra de Deus, the Spirit of God can open our eyes o Espírito de Deus abre-nos os olhos so that we see that we indeed are sinful para que nós possamos ver que de facto somos pecadores and that we need a Savior. e que precisamos de um Salvador. This book is a treasure. Este livro é um tesouro. And it is such a sad thing that in our generation, most believers are biblically illiterate. E é triste que na nossa geração a maioria dos crentes são iliterados biblicamente. This is not a secret. Isto não é um segredo. It is known throughout the world in our generation that many believers are biblically illiterate. É conhecido em todo o mundo que na nossa geração muitos crentes não sabem muito da Bíblia. Why don't we enjoy this treasure as we ought? Por que é que nós não desfrutamos este tesouro de forma como devemos? Why don't we read it? Por que é que não lemos? You say, well, it's hard to read. É difícil ler. Alguns There's a dizem. lot of difficult things in this book. Há muitas coisas difíceis para compreender neste If livro. you knew that there was gold in the hills of Portugal, Se vocês soubessem que havia ouro nas colinas perto daqui, so you run to the hills and you start digging, tu correrias para essas colinas e começavas a cavar. but it gets hard. Mas depois começa a ser difícil. And what if the treasure wasn't in Portugal, but it was in Poland? E se esse tesouro não estivesse em Portugal,
Portugal, mas estava lá na and Polónia, you go to the mountains of Poland, e fosses para as montanhas da and Polónia, it is minus 23 degrees. e é menos 23 graus, 23 And underneath negativos. the ground is gold for you to have. Mas debaixo desse chão, dessa terra, há ouro para And you ti. buy the equipment you need to start digging. Comprarias o equipamento, não é? Para cavar. But the ground is frozen. Mas o chão está congelado. And the digging is hard. E o cavar é difícil. And you come to conclude it's not worth it. E tu chegas à conclusão, isto não vale a pena. Maybe there are people who think their job is not worth it. Há pessoas que talvez pensam que o seu emprego não vale a pena. Yes, we would like the money at the end of the month, Sim, nós gostávamos o dinheiro ao fim do mês, but to get to that point, we need to work, mas para chegarmos a esse ponto nós precisamos trabalhar. and we don't really want to do that. E nós não queremos fazer isso. And as a result, we give up, E depois desistimos. and we never find the treasure. E nunca encontramos o tesouro. That's the Word of God. Essa é a palavra de Deus. When we read it, sometimes it's difficult. Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes é difícil. It takes time to understand something. Leva tempo para finalmente percebermos algumas coisas. My oldest son is very academic minded. O meu filho mais velho é muito académico. He hopes to study physics. Ele espera estudar física And na he's faculdade. good. He's very good at math. Ele é muito bom na matemática. And I watch him as he sits and listens to the math lectures. Eu às vezes estou a vê-lo a ouvir lições de matemática na internet. He doubles the speed. I don't know how you say it, doubles the speed so that he's listening to it at double speed. Ele tem um programa que consegue duplicar a velocidade com que ele ouve a mensagem. And the lecturer is speaking real fast. Então ouve-se esta voz a falar muito And depressa. I look at him and I say, "What are you doing?" E eu olho para ele e digo, mas o que é que estás a fazer? And he says to me, "I don't want to waste time." E ele diz, eu não quero perder tempo. And he studies that way. E ele estuda assim. It's nice to have a mind like that. É bom ter uma mente assim I don't intelectual. have a mind like that. Eu não tenho uma mente assim. I need someone to speak real Eu slow. preciso que falam muito devagar. And maybe I'll get 10% of what the person E says. talvez eu vou perceber 10% daquilo que dizem. We're all different, Nós somos todos diferentes. but God has given us our mind. Mas Deus nos deu a nossa mente. And God has given us His Word. E Ele nos deu a sua palavra. And we can read and listen to it. E nós podemos ouvir e ler a palavra de Deus. And we can find treasure inside. E podemos encontrar tesouro dentro da palavra de Deus. Some of those treasures are treasures that can never be taken away from us. E alguns destes tesouros nunca nos podem tirar. There is peace with God, A paz com Deus. joy of forgiveness of sin, A alegria do perdão do pecado. an understanding that we can have fellowship with the Lord Jesus Christ, Uma compreensão de que nós podemos ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. to know that there is a people of God and we can be part of that family of God. Nós podemos saber que existe um povo de Deus e que nós podemos pertencer a essa família. You know, the family of God isn't always wonderful. Sabem, a família de Deus nem sempre é assim tão There's maravilhosa. always someone who causes some difficulties. Sempre há alguém que causa dificuldades. Sometimes we pray, Lord, bless that person, give him a job on the other side of the planet. Às vezes nós oramos, oh Deus, abençoa aquela pessoa e dá a ele um emprego no outro lado do planeta. Sometimes the family of God has trouble. Às vezes a família de Deus tem problemas. But overall, the family of God is wonderful. Mas em geral a família de Deus é I'm algo thankful maravilhoso. for being received here among brothers and sisters. Eu estou grato por ser recebido aqui entre irmãos e irmãs na The fé. family of God is wonderful. A família de Deus é And we maravilhosa. read about the family of God in the Word of God. E nós lemos sobre a família de Deus dentro da We palavra de read Deus. about the Holy Spirit Nós lemos sobre o Espírito and Santo. many other things. E muitas outras coisas. Where would you be if you did not have a knowledge of the Word of God? Onde estarias se não tivesses o conhecimento da palavra All de Deus? throughout history, there is always some effort to get us away from the Word of God. Ao longo da história do homem, há sempre esforços feitos para afastar-nos da palavra de Deus. In the Old Testament, there was a king called Manasseh. No Velho Testamento havia um rei chamado Manassés. And Manasseh ruled for 55 years. E ele reinou durante 55 anos. He was a wicked king. Ele era um rei muito mau. And he set up altars for idols.
E ele fez altares para ídolos. And he closed the house of God. E ele encerrou as portas And he do locked templo de it up. Deus. E ele trancou. At the end of his life, he repented of his sin. Ao fim da vida, ele arrependeu-se dos seus It is one of pecados. the great stories of the Word of God. É uma das grandes histórias que encontra-se na palavra de And though Deus. he was so wicked, God forgave him of his sin. E apesar da sua maldade, Deus perdoou-o do seu But pecado. unfortunately, his son was wicked. Mas infelizmente o seu filho era muito mau. And he reigned for 2 years, and then he was murdered. E ele reinou durante 2 anos, mas foi depois assassinado. And so the next person became king, a boy who was 8 years old. E a próxima pessoa a ser rei era um rapaz de 8 anos de idade. And this 8-year-old boy grew up, perhaps the counselors around him told him about his grandfather. E enquanto este rapaz crescia, talvez os conselheiros à volta dele lhe contaram sobre o seu avô. And when he was 16 years old, he came to know the Lord. E quando ele teve 16 anos, nós sabemos que ele teve uma And experiência de conhecer o Senhor. when he was 20 years old, he started to rid the land of idols. E aos 20 anos ele livrou a terra dos ídolos. And when he was 26 years old, he opened the house of God and started cleaning it up. E quando ele fez 26 anos de idade, ele mandou abrirem a And casa do Senhor e limpá-la. as they cleaned the house of God, they found a book. E enquanto limpavam a casa deles, encontraram um livro. It was the book of God. Era o livro de Deus. And they read it. E eles leram. For over 70 years, it was lost. Durante 70 anos, esse livro estava perdido. No one knew what it said. Ninguém sabia o que dizia naquele livro. And when it was found, there was a revival. E quando encontraram esse livro, houve reavivamento. That is true all throughout history. E nós vemos isto várias vezes ao longo da When we história. get back to the Word of God, there is a revival. Quando o povo volta à palavra de Deus, há It reavivamento. starts in the heart. Começa no coração, It starts individually. começa individualmente. We often pray for revival, but we're not interested in God reviving our heart. Nós muitas vezes oramos por reavivamento, mas nós não estamos that's- interessados que Deus reaviva o nosso That's coração. where it begins. É aí que começa. We have a sinful character. Nós temos um caráter pecaminoso. God wants to change it, Deus quer mudá-lo, make it beautiful. fazê-lo bonito. God can do that. Deus pode fazer isso. The Word of God, as I mentioned, I think a week ago, is like soap. A palavra de Deus, como eu falei já há umas semanas atrás, é como Spiritual sabão. soap. Sabão espiritual. We don't often understand how it can clean us, Nós não percebemos como é que ele nos limpa, but when we read it and listen to it, the Spirit of God can do something in our life. mas quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito de Deus faz algo em nossas vidas. The Word of God is living and powerful, sharper than any two-edged A sword. palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada de qualquer espada. And I challenge anyone to read it. E eu vos desafio para lê-la. When I was in Poland, I met with a friend of mine. Quando estava na Polónia, eu encontrei-me com um amigo. He is the son of a missionary. Ele é filho de missionários. And 2 years ago, on the night before his wedding, Há 2 anos atrás, na noite antes do seu casamento, he told his fiancée that he was an atheist. ele disse à sua noiva que ele era ateu. It was a shock. Foi um choque. And the wedding didn't take place the next day. E o casamento foi cancelado no próximo dia. And then this man has, for 2 years, started on a journey of trying to understand if there is a God. E durante os próximos 2 anos, este homem começou uma jornada a tentar perceber se existe Deus. He is a very intelligent person, É uma pessoa muito intelectual. and he studies a lot. E ele estuda muito. And when I met him last week, he was in a new city taking a new university class in biology. E quando eu me encontrei com ele na Polónia na semana passada, ele estava numa nova cidade a estudar biologia. He already has a degree in informatics or IT. Yeah, that's the thing. Ele já tem um curso de informática, mas agora quer fazer outro de biologia. He has a very good job. Tem um bom emprego. I said to him, "Why are you getting another degree in biology?" Eu perguntei a ele, por que é que estás a fazer agora outro curso em biologia?
And he told me it's because he wants to know the truth. E ele disse-me porque ele quer saber da verdade. A year ago, I had dinner with him. Há um ano atrás eu tive o I jantar com looked him ele in the eye and I said, what I see is a very scared person. e eu olhei no olho dele e disse, olha, o que eu vejo é uma pessoa com medo. And he shook his head, yes. E ele abanou a cabeça, sim. He sincerely is looking for the truth. Ele sinceramente procura a verdade. And so we have good conversations. Portanto, nós temos boas conversas. I cannot converse on his level, Eu não posso falar no nível dele, but I can send him material. mas eu posso enviar-lhe materiais. And I sent him some material since I've been here in Portugal. E eu mandei alguns materiais a ele desde que eu cheguei aqui a Portugal. And he Agora. wrote back and said, keep it coming. E ele escreveu e disse, olha, continua a mandar. One thing I challenged him to do a year ago was to read the Word of God again. Uma coisa que eu desafiei ele há um ano atrás é para ele ler a palavra de Deus outra vez. He grew up in a Christian home, Ele cresceu num lar so cristão. he knows the Word of Ele God. sabe a palavra de He Deus. could stand here and teach it. Ele podia estar aqui de pé e ensinar-vos. He knows the Word of Ele God. conhece a palavra de Deus. But I challenged him to read it again. Mas eu desafiei-o para ler outra vez. And as he reads it, to say to God, E enquanto ler, falar com Deus, God, if you are real, Deus, se és verdadeiro, open my eyes so that I can see that. abre-me os olhos para eu ver isso. The Word of God is living and powerful. A palavra de Deus é viva e poderosa. It is sharper than any two-edged sword. É mais afiada de qualquer espada de dois And gumes. it is a treasure from God. E é um tesouro de Deus. Where would you be without this treasure? Onde estarias sem este tesouro? Where would we be without the men and women of God who were willing to die so that we could have this book translated into our languages? Onde estaríamos nós agora se não houve homens e mulheres de Deus que sacrificaram as suas vidas para que a palavra de Deus chegasse a nós? We take this treasure for granted. Nós tomamos este tesouro por garantido. We have it everywhere. Temos em todo o lugar. And so we never read it. Então nós não lemos. We can listen to it, but we don't. Podemos ouvi-la, mas nós não ouvimos. What we get so easily, we value so little. O que nós temos, o que é de adquirir facilmente, nós não avaliamos. But it is a treasure from God. Mas é um tesouro de Deus. Well, we must go quickly to the third treasure, Temos que ir rapidamente para o terceiro tesouro. and it is found in 1 Corinthians chapter 1 E encontra-se em 1 Coríntios capítulo 1, and verse 24, versículo 24. where we read here that Christ is the power of God and the wisdom of God. Onde nós lemos aqui que Deus, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. And so I want to suggest that Jesus Christ is a treasure. Então eu quero sugerir que Jesus Cristo também é um For tesouro. God so loved the world that he gave us his Son. Porque Deus amou o mundo que Ele deu o seu Filho The unigênito. greatest treasure that God the Father had was his own Son. Era o maior tesouro que Deus tinha era o seu He Filho. could not give us anything better. Ele não nos podia dar algo melhor. He gave us the very best. Ele nos deu o melhor. And so, Jesus Christ is a treasure for us. Então Jesus Cristo é um tesouro para nós. Do you enjoy it? Tu desfrutas dele? Do you enjoy the Lord Jesus Christ? Desfrutas o Senhor Jesus Cristo? He taught with power and authority when he was living on earth. Enquanto ele estava aqui na terra, ele ensinava com poder e com autoridade. He had power over nature, Ele tinha poder sobre a natureza. power to heal sicknesses, Poder para curar doenças. power to forgive sin, Poder para perdoar o pecado. power to give life, eternal life. Poder para dar vida eterna. He has power to raise you and I one day from the dead. Ele tem poder para ressuscitar-nos dos mortos um He dia. has power to destroy the works of the devil. Ele tem poder para destruir as obras de Satanás. And this Jesus Christ has been exalted to the highest throne of the universe. E este Jesus Cristo foi exaltado pelo trono mais alto do universo. Think of the unsearchable riches that are found in Christ. Pensam nas riquezas insondáveis do Senhor Jesus Cristo. I've been married now for Estou casado há 19 or 20 years. 19 ou 20 anos. When I first met my
wife, E quando eu encontrei minha esposa pela primeira vez, there were a lot of things I liked about her. havia muitas coisas que eu gostava sobre ela. There were also a lot of things I didn't know about her. Também havia muitas coisas que não conhecia sobre ela. And as we grew in our relationship, I learned more and more. E consoante fomos crescendo no nosso relacionamento, eu aprendi mais sobre ela. And what I learned, I liked. E o que eu aprendi, eu gostava. I recognized that she was a sinner, Eu reconheci que ela era pecadora and she understood that I was too. e ela percebeu que eu também era. Not everything was perfect. Nem tudo era perfeito. Of course, I didn't know that at the very beginning. Claro que eu não sabia isso no início. Everything we talked about, we all seemed to enjoy. Todas as nossas conversas, todos os assuntos, nós ambos gostávamos. Everything I was interested in, she was interested in. Tudo o que me interessava a mim, ela se It was interessava pelo mesmo. amazing. Era I maravilhoso. never met a girl who was interested in everything I was interested Eu in. nunca encontrei alguém que estava interessado nas mesmas coisas que eu. And I soon found out that that really wasn't true. Mas eu depois descobri que não era bem assim. We grow in our relationship. Nós crescemos no nosso But one of the relacionamento. things I can say about my wife, Mas eu posso dizer uma coisa sobre a minha esposa. that after 19, 20 years, Depois de 19 ou 20 anos, I'm still learning much more about her. ainda estou a aprender mais sobre ela. Things that I treasure and enjoy. Coisas que eu Now, guardo como um tesouro. if that can be with a human relationship, Se pode ser assim entre seres humanos, what can it be with Jesus Christ? como então poderá ser com o Senhor Jesus And Cristo? as we grow in Him, we learn more about Him. Quando nós crescemos nele, nós estamos a aprender mais sobre ele. Maybe you haven't learned much about Christ. Talvez ainda não aprendeu muito sobre Cristo. Maybe that's because you're so interested in working for Christ. Talvez porque estás demasiado interessado em trabalhar por Cristo. It's good to serve Christ, É bom servir ao Senhor, but it's also good to just spend time with Him. mas também é bom simplesmente investir tempo A nele. lot of believers are like Martha. Muitos crentes são como a Marta, We're busy serving God, muito ocupados a servir a Deus. and we forget to be like Mary, E esquecemos de ser como a Maria, to just sit and enjoy Him. simplesmente a sentarmos-nos e desfrutarmos dele. Jesus Christ is a treasure. Jesus Cristo é um tesouro. He was given to you. Ele foi dado a ti. You belong to Him. Tu pertences a Ele. He belongs to you. Ele pertence a ti. And He wants to enjoy you every day. E Ele quer desfrutar-se de si todos os dias. You know, there are days when my wife does not want me around. Sabe, há dias em que a minha esposa não me quer por perto. And I understand that. E eu compreendo. But Jesus Christ, He's even more kind than my wife. Mas Jesus Cristo é ainda mais simpático do que a minha esposa. I don't understand why He wants me around. Eu não percebo porque é que Ele quer-me por perto What does He dele. see in me that He wants to have fellowship with me? O que é que Ele vê em mim que Ele quer ter essa comunhão comigo? You might not, you know a little bit about me, Vocês sabem um pouco sobre but mim, you know nothing really about me. mas de facto vocês não sabem quase nada You sobre don't mim. know the struggles that I have. Não sabem sobre as lutas que eu You don't tenho. know the issues with sin that I have. As questões do pecado que eu tenho. But God does. Mas Deus sabe. And He still cares for me. E Ele ainda tem carinho por He mim. wants to spend time with E me. quer ter tempo comigo. I don't Passar tempo understand comigo. it. Eu não percebo. I'm just glad for it. Eu simplesmente me alegro nisso. And we ought to spend time with this beautiful treasure. E nós devemos de passar tempo com este tesouro bonito. It really is something that many Christians do not understand. É realmente algo que muitos crentes não percebem. He is not just a Savior. Ele não é somente um Salvador. In Acts 4:12 we read, "Neither is there salvation in any other. There is no other name under heaven given to men whereby we must be saved." Em Atos 4:12 diz que não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, de qual o homem pode ser salvo. And so we know Him as a Savior. Nós conhecemos-lo como Salvador, But do you know Him as a shepherd? mas conhecem-no como o pastor? Because that's His position. Porque essa é a sua posição. That's one of His É positions. uma das suas posições. He's a guide for our life. Ele é guia para nossas vidas. Where's He leading me? Para onde Ele nos está a dirigir? He's leading me out of sin. Está a dirigir-me fora do pecado. He's leading me to heaven. Está a dirigir-me para o céu. But I like to think about it,
He's leading me out of sin. Mas eu gosto de pensar primeiramente que Ele está a guiar-me That's- para fora do pecado. That's why we should follow him. É por isso que devemos de segui-lo. It makes sense for a believer to do that. Faz sentido um crente fazer isso. We cried out to God one day, save me from my sins. Nós clamamos a Deus um dia, salva-me do meu pecado. So obviously if Jesus Christ says I can do that, Obviamente, se Jesus Cristo disse, eu posso fazer isso, follow me. segue-me. Oh no, I'm sorry, Lord, you didn't understand. Desculpa, Senhor, tu não percebeste bem. Save me. Salva-me, Forgive me. perdoa-me. But I don't want to follow you. Mas eu não quero seguir-te. I got my own life, Eu tenho a minha vida. and I like it. Eu gosto da minha vida. I know that you're not happy with everything I do, Sei que tu não estás contente com todas as coisas que eu faço, but I know you're merciful. mas sei que tu és misericordioso. So just love me. Então simplesmente ama-me. That's what so many people want. É isso que muita gente quer. Jesus Christ is a shepherd. Jesus Cristo é um pastor. We can follow him. Podemos segui-lo. He's leading us out of sin. Ele está a guiar-nos para fora do pecado. And he's not just a shepherd, but he's a high priest. Ele não somente é um pastor, ele também é um sumo He's a sacerdote. mediator securing our salvation. Ele é um mediador a fazer segura a nossa He's salvação. also praying for his own. Mas ele também está a orar We pelos read seus. that several times in the Word of God. Nós lemos isso muitas vezes na palavra de Deus. In the book of Isaiah, Em Isaías, in the book of Romans, Em Romanos, in the book of Hebrews, em Hebreus, we read about his intercessory work for us. nós lemos sobre a sua obra intercessória por nós. But we also get a picture of it in the life of Peter. Mas também vemos isto ilustrado na vida de Pedro. He says to Peter, "You're going to deny me 3 times." Ele disse a Pedro, vais-me negar 3 vezes. And then he says, "But I prayed for you, Peter." Mas depois ele disse, mas eu orei por ti, Pedro. Thanks. Obrigado. Thanks for praying for me, Lord. Obrigado por orares por mim, Senhor. And since you're praying for me, E já que vais orar por mim, can you please mention that I'd like a new car? podes também mencionar... I can't say that. Podes me dar um carro novo. My car burned, O meu carro ardeu. and I need a new one. Eu preciso de outro. And while you're at it, my house could be better. Enquanto estamos aqui a orar, também a minha casa podia ser melhorada. Of course, I always need more money. Claro, sempre preciso de mais dinheiro. And I know you own the cattle on 1,000 E hills. sei que tu és dono de todos os animais do mundo. So can you give some of them to me? Talvez possas dar alguns para mim. Thanks for praying for me. Obrigado por orares por mim. That's not what the Lord's praying for. Mas Jesus Cristo não está a orar assim. He's praying for something much better. Ele está a orar por algo muito melhor. He prays that your faith will not fail. Ele está a orar para que a sua fé não falhe. I think about that when I think about my friend in Poland. Eu penso nisso quando eu penso no meu amigo lá na Polónia. I do not know if he's a genuine believer in the Lord Jesus Christ. Não sei se ele é um crente genuíno no Senhor He Jesus grew up Cristo. in a Christian home. Ele cresceu num lar cristão. He's declared atheism right now. Ele agora está a dizer que é ateu. But there are very few atheists in this world. Mas há mesmo muitos poucos ateus no mundo. Most are agnostics. A maioria são agnósticos. But whatever, Mas seja o que for, if he is a genuine believer, se ele é um crente genuíno, then the Lord is praying for him então o Senhor está a orar por ele, that his faith will not fail. para que a sua fé não falhe. And if you don't know the Lord Jesus Christ as your Savior, E se está aqui hoje e não conhece o Senhor the Jesus Lord Cristo, is not praying for you o Senhor não está a orar por si, because he's not your high priest. porque ele não é o seu sumo sacerdote. But if you know him as your Savior, he's praying for you. Mas se o conhece como Salvador, ele está a orar por ti. That's a wonderful thing. Isso é uma coisa maravilhosa. Jesus Christ is a wonderful, wonderful treasure. O Senhor Jesus Cristo é um tesouro maravilhoso, maravilhoso. And now, of course, we all know that he is Lord of all. E claro, nós também sabemos que ele é Senhor de todos. And one day every knee shall bow E um dia todo o joelho se dobrará and acknowledge that he is Lord. e reconhecer que ele é Senhor.
You see, right now, this world is in rebellion against God. Infelizmente, hoje em dia, o mundo está em rebelião contra Deus. I've been using that word rebellion more and more. Eu tenho estado a usar essa palavra rebelião mais Because e mais. that really is what the issue is. Porque é isso realmente o que é a questão. We rebel against the idea of God owning our life. Nós rebelamos contra a ideia de Deus em nossa vida. Two months ago, in January, I was at an assembly in Delaware. Em janeiro estava numa igreja no estado a sul dos Estados Unidos, a sul do meu And estado. I met there a man who is into biology and physics. Encontrei-me lá com um homem que conhece muito sobre biologia e física. And he talks a lot about the issues of evolution and creation. Ele fala muito sobre as questões entre evolução e criacionismo. And it was interesting to talk to him. E foi interessante falar com But the ele. most interesting thing he said Mas a coisa mais interessante que ele was when disse he graduated from university back in the 1960s. é que quando ele acabou os seus estudos na faculdade nos anos 60, He graduated at a major university and there were thousands of people at the graduation. ele finalizou numa universidade muito conhecida de boa reputação e havia milhares de pessoas na entrega do diploma. And an official at the university got up to speak to the thousands of people. E um dos executivos da universidade subiu ao palco para falar a essas milhares de pessoas. And this is what he said. E foi assim que ele disse: We no longer believe in the resurrection of Jesus Christ. nós já não acreditamos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. I was stunned. Eu estava espantado. And this man who was graduating was in shock. O homem que estava a graduar estava em choque. Why did he have to say that at a public university? Por que aquele executivo teve que dizer isso numa What does universidade? that have to do with the graduation and the degrees that were being issued that day? O que é que isso tem a ver com os diplomas que iam ser entregues naquele dia? Nothing. Nada. Why did he say it? Por que é que ele disse isso? Because in American culture at that time, a statement was being made. Porque na cultura americana, naquela altura, eles estavam a fazer uma declaração. A rebellion against God. Uma rebelião contra Deus. We no longer believe. Nós já não acreditamos. This world is in rebellion. Este mundo está em rebelião. And people are in rebellion against God. E pessoas estão em rebelião contra Deus. But one day the rebellion will be put down. Mas um dia essa rebelião vai ser apagada. Right now, as believers, we bow before Him. Hoje, nós como crentes, nos dobramos o joelho a And Ele. we surrender to Him. Nós rendemos-nos a Ele. And we're happy to do so. E nós fazemos-o com alegria. Because we know who we're surrendering to. Porque nós sabemos a quem nós estamos a A nos render. kind and gracious and merciful Savior. Ele é bondoso e gracioso e misericordioso. Ele é um Salvador. One day everyone else will bow. Mas um dia todos os outros também vão se The dobrar. rebellion will be put down. E essa rebelião vai ser And apagada. everyone will acknowledge that He is Lord. E todos, sem exceção, vão reconhecer que Ele é Senhor. Oh, there are lots of other treasures from God. Bem, existem muitos outros tesouros de Deus. I don't know when this meeting finishes, Eu não sei quando é que esta reunião acaba, but I'm very sensitive to people. mas eu tento ser sensível ao tempo Let das me pessoas. mention just a few more, just in passing. Deixa-me falar em alguns tesouros mais, só rapidamente. The Holy Spirit is a treasure from God. O Espírito Santo é um tesouro de Deus. He indwells the believer. Ele habita no He crente. teaches the believer. Ele ensina o He crente. comforts the Ele believer. consola o crente. He opens the eyes of believers Ele ilumina os olhos do so crente that we can see the treasures of God. para que possamos ver os tesouros de Deus. He convicts us of our sin. Ele convence-nos dos pecados. Where would we be without the Holy Onde Spirit? estaríamos nós sem o Espírito Santo? He helps guide our life. Ele ajuda a guiar a nossa vida. He fills the believer. Ele enche o crente. So many things that the Holy Spirit does. Tantas coisas que o Espírito Santo faz. He is a treasure from God. Ele é um tesouro de Deus. And prayer is a treasure from God. E a oração também é um tesouro de Deus. I don't think we often think about that. Eu acho que muitas vezes nós não pensamos na oração assim. Prayer is something really difficult to do. A oração é algo muito difícil para fazer. It's so easy that it's difficult. É tão fácil que acaba por ser difícil. What is prayer? O que é a oração? When we come together to pray, we're often coming with our
shopping list. Quando nós oramos, muitas vezes nós chegamos a Deus com a nossa lista de compras. Não é? Hi, Lord, it's me again. Olá, Senhor, sou eu outra vez. Please save my friend. Por favor, salva o meu amigo. Please give me health. Dá-me saúde. Please, I need a new job. Por favor, dá-me um novo emprego. Please, my friend has cancer. Por favor, Senhor, meu amigo tem cancro. And I'm afraid that if you don't heal him, he might go to heaven. E eu tenho medo que se não o curares, ele é capaz de ir para o céu. And we really don't want that. E nós não queremos que ninguém vá para o céu, não é? I don't want to make a mockery of that. Eu não quero estar a escarnecer disso. It's important to pray for people who are sick, É importante orar pelos doentes. but often that's all we ever do. Mas às vezes é só isso que fazemos. Something's wrong there. Alguma coisa está errado aí. Rarely do we pray and ask God to guide our assembly, É raro nós orarmos para que Deus guie a nossa igreja. to bring reconciliation where reconciliation is needed, Para trazer reconciliação onde isso é necessário. to open our eyes to see what you want us to see in our community around us. Para abrir os nossos olhos para que Ele nos mostre o que Ele quer que nós vejamos na nossa vizinhança. We don't often think about prayer as being the doorway to fellowship with God. Muitas vezes nós não vemos a oração como um portal que nos permite entrar na presença de Deus. But that's what it is. Mas é isso que é. God wants to have fellowship with us. Deus quer comungar conosco. And you can't fellowship with someone if you don't communicate. E não se pode ter esta comunhão, esta amizade, sem haver comunicação. God communicates through His Word. Deus comunica através da sua palavra. We speak to God through prayer. E nós falamos a Deus através da oração. Usually at the end of the day, I like to have a cup of tea Eu gosto ao fim do dia de ter uma chávena de chá and to sit down and just spend time with my wife. e a sentar-me e simplesmente passar algum tempo com a minha esposa. It's something that I really, really like to do. É algo que eu gosto muito, muito de fazer. But you know, we rarely do it. Mas sabem uma coisa? É raro nós fazermos. I say to my wife, let's have a cup of tea together. Eu digo à minha esposa, olha, vamos ter uma chávena de chá juntos. And she says, no. E ela diz, não. I say, what's wrong? Is it my hair? E eu digo, qual é o problema? É o meu cabelo? Why don't you want to have a cup of tea with me? Por que é que não queres ter uma chávena de chá It's been a comigo? busy day for both of us. Let's just sit down and relax and just talk together. Foi um dia muito ocupado para ambos nós. Vamos assentarmos e falarmos. And she says, no. E ela diz, não. I said, why? Eu digo, porquê? What did I O do? que é que eu fiz? He says, nothing. It's just I'm tired. Ela diz, nada. É simplesmente que eu estou cansada. I've been with the children all day. Estive com as crianças todo o We dia. homeschool our kids, so she's working all day with Nós them. fazemos escola doméstica e ela ensina-os durante o dia todo. And now it's the time for her to relax. E agora é tempo para ela relaxar. I say, well, let's relax together. Então eu digo, vamos relaxar juntos. No. Não, ela diz, não. I want to do email. Eu quero fazer e-mail, I want to do Facebook. quero fazer Facebook, All the things that she likes to do. todas as coisas que ela gosta de fazer. And I get sad. E eu fico triste. I wonder if my wife's going to hear that I said that. Eu não sei se a esposa vai ver esta mensagem e ouvir-me a dizer isto. But you know, the Lord Jesus is the same way. Mas sabem uma coisa? O Senhor Jesus Cristo é a mesma, é tal igual assim. He wants to have fellowship with us. Ele quer ter essa comunhão conosco. And we say, yeah, we'd like to, Lord, but it's going to be a busy day E today. nós dizemos, sim, eu também gostava, Senhor, mas hoje vai ser muito ocupado. So, you know, one day I said to my wife, I said, wife, I'll give you 5 minutes of my day. Então, uma vez eu disse à minha esposa, olha esposa, eu vou-te dar 5 minutos do meu dia. Don't laugh. Não riam. I have to go to work. Eu tenho que ir trabalhar. And when I get home from work, I have to fix the house. E quando eu chego a casa do trabalho, eu tenho que fazer reparações na casa. American houses look nice, As casas americanas parecem but they're bonitas, made out of paper. mas são feitas de papel. They're not made like Portuguese homes. Não são feitas como as casas em If there's a Portugal. fire in the house, I tell my children to just kick the wall down and walk out. Se houver um fogo na casa, eu digo aos filhos, dá um pontapé na parede, a parede vai cair e foge. They cost a lot, As casas são muito but caras, they're not valued by me at all. mas eu não, não dou valor nenhum a elas. There's things to do around the house. Há muitas coisas para fazer na And casa. then I have 6 children. Depois eu tenho 6 They need filhos. my time too. Eles também precisam do meu tempo. 5 minutes.
wife. Então, esposa, That's all you're getting. 5 minutos. É só isso que eu te posso dar, 5 minutos. But not many people get 5 minutes. Mas muitas vezes nem 5 minutos há. Do you think my wife would be happy? Acham que se eu fizesse isto, a minha esposa estaria contente? Well, we think about God this way, don't we? Mas nós pensamos assim de Deus, não é I'll verdade? give him 5 minutes of my time. Vou dar a ele 5 minutos do meu tempo. I'll offer a quick prayer. Eu vou dizer uma oração muito rápida. I'll read a few verses. Vou ler assim uns poucos And the versículos. rest of the day is mine. E o resto do dia é meu. And we miss fellowship with the living God. E nós falhamos na comunhão com o Senhor. Deus Even vivo. when I travel to Portugal and Poland, Quando eu viajo para Portugal e para a Polónia, there's rarely a moment when I'm not thinking about my wife. é raro algum momento em que eu não estou a pensar na minha esposa. She's in my heart. Ela está no meu coração. She's on my mind. Está na minha mente. She's a major part of my life. Ela é uma parte principal da minha vida. Wherever I am, we're communicating. Seja onde nós estejamos, eu estou sempre em comunicação com ela. And the Lord Jesus Christ should be that way too. E o Senhor Jesus Cristo devia ser a mesma coisa We para go nós. to work tomorrow, Se vão para o trabalho amanhã, and while we're working, He's in our heart. Ele vai estar no nosso coração We enquanto can trabalhamos. enjoy fellowship with Him. Temos que desfrutar comunhão com Ele. Prayer is a wonderful treasure. A oração é um tesouro maravilhoso. I'm thankful for the people who pray for me. Eu estou muito grato pelas pessoas que oram por mim. Aren't you glad that people are praying for you? Não estás feliz que há pessoas que oram por si? So that brings us to this treasure that I read about in 2 Corinthians. Isto nos traz aquele tesouro que eu falei no início, em 1 Coríntios. It's a treasure in earthen vessels. É um tesouro que existe dentro What de vasos de is barro. this treasure? O que é este tesouro? It's a ministry that God gives to believers. É um ministério que Deus dá a cada crente. If you're a believer in the Lord Jesus Christ, God has given you a ministry. Se és um crente em Cristo Jesus, Deus te deu um ministério. And it's a treasure. E é um tesouro. It's a treasure in earthen vessels. É um tesouro dentro de vasos de barro. What is it that we carry with us? O que é isso que nós carregamos connosco? We carry with us the treasure of the gospel. Nós carregamos connosco o The, tesouro do the Evangelho. treasure of the Word of O God. tesouro da Palavra de The Deus. treasure of Jesus O Christ. tesouro do Senhor The Jesus treasure Cristo. of the Holy O Spirit. tesouro do Espírito The Santo. treasure of prayer. O tesouro da oração. All these treasures we carry with us Todos estes tesouros nós carregamos in connosco. earthen, weak vessels. E nós somos vasos de barro fracos. Now, if I were God, I would never have done that. Agora, se eu fosse Deus, eu nunca faria isso. I would have said that was not a wise thing to do. Eu diria, isto não é muito sábio. You know, I've had a lot of difficulties on this trip to Europe. Eu tive muitas dificuldades nesta viagem que eu fiz à Europa. In Poland, I lost my passport. Na Polónia perdi o meu passaporte. I found it a few days later in a police station. Encontrei-o uns dias mais tarde na polícia. While I was waiting to receive my passport back, I pulled out my identification Enquanto estava à espera do passaporte, eu puxei para a minha identificação and discovered that I lost my identification. e descobri que eu perdi a minha carta. I haven't found that. E ainda não encontraram. There's been a lot of difficulties along the way. Tem havido muitas You know, dificuldades. I never lose things. Sabe uma coisa? Eu nunca perco as coisas. And I lost my passport and my driver's E eu license. perdi o passaporte e a minha carta de condução. I never lose things. Mas eu nunca perco as coisas. But I'm weak. Mas eu sou fraco. And I guess as I get old, I lose a lot of things. E eu penso que quanto mais vou envelhecendo, vou perdendo as coisas. Many years ago in Poland, I lost my hair. Há uns anos atrás, na Polónia, eu perdi o meu cabelo. And I'm still losing things today. E ainda estou a perder coisas hoje. God's given us this treasure and He's put it in weak vessels. Deus nos deu este tesouro e colocou em vasos fracos. I would not have done that. Eu não faria isso. I would have given it to angels. Eu daria aos anjos. I would have sent the angels down to earth. Eu enviaria os anjos para a terra. Take this precious treasure and communicate it to the people of earth. E eu diria, eles tomam este tesouro e comunicam-no às pessoas da terra. Doesn't that sound like a better idea? Não acham que essa é uma ideia muito melhor? But it wasn't God's idea. Mas não foi a ideia de Deus. God's idea was to place this treasure in you. A ideia dele foi colocar este tesouro em ti. And you know why believers are so weak? E sabem porque é que os crentes são tão fracos? Because we do not enjoy the treasure. Porque nós não desfrutamos do Imagine tesouro. if we enjoyed the treasure Imaginem se nós desfrutávamos do nosso and we tesouro. were
we were digging gold out of the Word of God, e estivéssemos a retirar ouro da palavra de Deus, we had so much to say about Jesus Christ. e teríamos tantas coisas para falar sobre o Senhor Jesus Cristo, We spend a lot of time in prayer and in fellowship with Him. e investíamos muito tempo em oração e em comunhão What com would Ele, happen to our lives? o que é que aconteceria às nossas vidas? Christ would shine out of us. Cristo iria brilhar fora de nós. He would be changing our character. Ele transformaria o nosso caráter. You know, the friend of mine in Poland, Sabe, eu tenho um amigo lá de Polónia. one of the things he wrote to me, Uma das coisas que ele escreveu-me, he doesn't believe in the Holy Spirit. ele não acredita no Espírito Santo. And he told me the reason why. Ele deu-me a sua razão. If the Holy Spirit is real, why are Christians just like everyone else? Se o Espírito Santo é verdadeiro, então por que é que os crentes são tal igual a todos os I outros? don't see a change Eu não in vejo Christians. transformação nos crentes. We proclaim that He can change our lives. Nós proclamamos que o Espírito Santo transforma as And then vidas. Christians act just like everyone else in the world. E depois os cristãos agem da mesma forma And que os so do he mundo. says, there can't be any power. Então este amigo diz, então não há poder nenhum. It can't be real. Não pode ser verdadeiro. That's what happens. É o que acontece. If we're not enjoying the treasure within us, Se nós não desfrutamos do tesouro que está em then nós, other people are not going to see this wonderful treasure. então as outras pessoas não vão ver este tesouro Why maravilhoso. has God put it in earthen vessels? Por que é que Deus pôs isto em vasos de barro? For one simple reason, Por uma razão simples. that people can see it's the power of God, not the power of man. Para que as pessoas possam ver que é o poder de Deus e não o poder do homem. So that people could see Christ, not us. Para que as pessoas possam ver Cristo e não a nós. That's why it's put in weak vessels. É por isso que ele colocou isso em vasos fracos. It's not us we are to proclaim. Não é nós que vamos proclamar, It is Him we are to proclaim. é Ele que temos This que proclamar. treasure is far greater than our own lives. Este tesouro é muito maior do que as nossas vidas. He's given it to you Ele deu isto a ti, so that others around your influence can see the wonderful treasures of God. para que as pessoas que estão na tua esfera de influência possam ver a glória de Deus. It's been wonderful to be with you today. Tem sido maravilhoso estar convosco hoje. May God bless His word. Que o Senhor abençoe a sua palavra.